Ele morreu sem gritar, mas seu silêncio foi mais ruidoso que todos os fornos que acendeu. Erich Musfeld, um dos nomes mais sombrios do nazismo, foi muito mais que um oficial da SS. Era o rosto humano do inferno. Nos campos de concentração de Auschwitz e Majdanek, tornou-se o mestre do fogo, o encarregado de fazer desaparecer milhares de corpos e de apagar todo vestígio do horror que ele mesmo ajudava a provocar. Nasceu em 1912, na Alemanha. Sua infância foi comum, sem sinais evidentes do monstro que viria a ser. Mas quando o nazismo ganhou força, Musfeld encontrou naquele regime o espaço perfeito para dar rédea solta à sua natureza fria e autoritária. Juntou-se cedo às SS e sua obediência cega o levou a ascender com rapidez. No entanto, não demorou a demonstrar que não era um simples soldado que cumpria ordens. Era alguém que desfrutava do poder que a morte lhe dava. Nos campos, sua função era clara: supervisionar os crematórios, assegurar-se de que nenhum corpo ficasse sem queimar, de que a máquina do extermínio continuasse funcionando sem pausa. Mas, com o tempo, essa tarefa tornou-se seu cenário pessoal de crueldade. Os sobreviventes o descreveram como um homem que sorria ao ver o sofrimento, que se aproximava dos prisioneiros, não para interrogá-los, mas para escolher quem seria o próximo a morrer. Um dos testemunhos mais estremecedores o descreve atirando pessoas vivas nos fornos. Não por necessidade, não por ordem, simplesmente porque queria ver o que acontecia. Fazia-o com calma, sem pressa, como quem observa uma rotina. Essa era sua verdadeira essência. O carrasco que encontrava prazer no desespero alheio. Musfeld não era apenas uma engrenagem a mais na máquina nazista. Era um indivíduo que desfrutava de seu papel dentro dela. Essa diferença, a vontade de fazer mal sem necessidade de fazê-lo, tornou-o um dos casos mais perturbadores dentro do sistema do Holocausto. Até mesmo alguns de seus próprios subordinados se sentiram incomodados com ele. E quando outros homens do regime começam a temer um dos seus, algo verdadeiramente doentio está a acontecer. Agora, inscreva-se e ative o sininho, porque aqui revelamos os rostos por trás do horror e as sombras que a história tentou esquecer. Em Majdanek, seu nome era sinônimo de terror. Os prisioneiros sabiam que um simples cruzamento de olhares podia selar seu destino. Musfeld era calculista e usava o medo como ferramenta. Às vezes ordenava execuções públicas para manter o controle. Outras, simplesmente observava à distância, assegurando-se de que todos entendessem quem decidia quem vivia e quem não. Há relatos que o mostram caminhando entre os fornos, como se fossem parte de sua identidade. Verificava as temperaturas, ajustava as comportas, dava ordens precisas para que tudo funcionasse sem pausa. Não o fazia por eficiência, mas por controle. O fogo era seu domínio, e dentro daquele inferno que ajudava a manter, parecia sentir-se em casa. Quando a guerra se aproximou do fim, ele tentou apagar seus rastros, queimou documentos, destruiu listas e tentou misturar-se entre os prisioneiros que evacuavam os campos. Mas seu rosto era conhecido, seu nome temido. Não passou muito tempo antes de ser capturado. Em 1945, foi levado perante os tribunais que mudariam a história. Os promotores apresentaram provas que estremeceram a todos. Testemunhos, documentos, ordens assinadas por ele mesmo e relatos de testemunhas que tinham visto o impensável. Cada palavra desenhava uma imagem mais clara do monstro que havia sido. Os sobreviventes narraram como ele ria enquanto os corpos se amontoavam, como ordenava acelerar as cremações para apagar vestígios de vida, como às vezes, por puro impulso, escolhia alguém ao acaso e o fazia desaparecer no fogo. O tribunal ouviu cada palavra em silêncio. Alguns não conseguiam conter as lágrimas. Outros simplesmente não entendiam como um ser humano podia cruzar tantos limites. Mas a evidência era inegável. Não havia desculpas, nem ideologia, nem contexto que justificasse aquilo. Era o mal em sua forma mais pura, sem máscara, nem discurso político que o cobrisse. Musfeld tentou defender-se com o argumento clássico: apenas cumpria ordens. Mas essa frase, que muitos outros usaram em vão, tornou-se oca em sua boca. Não havia obediência em seu prazer. Não havia disciplina em seu sadismo. E o tribunal soube disso. Foi declarado culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença: morte por enforcamento. O dia de sua execução não teve discursos nem súplicas. Ele não tentou justificar-se, também não pediu perdão. Simplesmente caminhou para o patíbulo com a mesma frieza com que havia conduzido milhares à morte. Os guardas
o descreveram como um homem vazio. Já não restava vestígio do oficial arrogante, nem do carrasco que se julgava intocável. Apenas um corpo caminhando para seu final. A corda caiu com precisão, e em questão de segundos, o silêncio. Sem honras, sem flores, sem epitáfio. O mesmo fogo que tantas vezes controlara nos crematórios não o recebeu. Foi cremado sem nome, sem túmulo, sem glória, apagado do mapa, mas não da lembrança. Apesar de sua execução, o eco de seus crimes continuou a ressoar. Os julgamentos posteriores citaram seu nome repetidamente como exemplo da desumanização absoluta. Mesmo entre os próprios nazistas, houve quem se recordasse dele com repulsa. Algumas testemunhas afirmaram que Mursfeld representava a perda total da moral dentro do sistema. Sua história foi estudada por historiadores e psicólogos durante décadas, na tentativa de compreender que tipo de mente podia encontrar satisfação no sofrimento alheio. As conclusões foram aterradoras. Não se tratava de loucura, mas de frieza consciente. O monstro sabia o que fazia e desfrutava disso. Por isso, quando seu corpo se desintegrou no crematório, muitos sentiram que não morria apenas um homem, mas um aviso vivo, um lembrete de que o mal, quando se disfarça de obediência, pode voltar a repetir-se se o mundo baixar a guarda. Sua morte foi rápida, quase indolor, e esse paradoxo é talvez o mais injusto. O homem que prolongou a dor alheia até ao indizível morreu sem senti-la, mas a justiça pelo menos havia falado, não como vingança, mas como encerramento, porque o mundo precisava dizer nunca mais. O caso de Erich Mursfeld foi chave para o desenvolvimento do conceito moderno de crimes contra a humanidade. Nos julgamentos do pós-guerra, seu nome serviu como exemplo de como a maldade pode manifestar-se não apenas em sistemas totalitários, mas também em indivíduos que se sentem protegidos por eles. A sociedade entendeu então que o horror nem sempre vem de cima. Às vezes nasce do simples prazer de destruir. Hoje, sua história sobrevive não para recordá-lo, mas para nos recordar do que somos capazes de permitir quando a empatia desaparece. Mursfeld foi o espelho mais sombrio do ser humano. Não teve redenção, nem buscou perdão. Morreu sem compreender que seu nome não seria esquecido, mas condenado a permanecer como símbolo do que nunca se deve repetir. E embora seu corpo tenha sido reduzido a cinzas, seu legado ficou gravado em cada testemunho daqueles que sobreviveram. Cada palavra de suas vítimas continua a ser um grito contra o silêncio, um aviso contra a indiferença, uma lição sobre o que ocorre quando o poder se combina com o sadismo. Erich Mursfeld não foi um soldado obediente, foi um carrasco que encontrou prazer no sofrimento. E seu final, tão rápido quanto merecido, não bastou para equilibrar o peso de seus crimes, mas serviu para recordar ao mundo que, mesmo nos tempos mais sombrios, a justiça acaba por alcançar aqueles que a desafiam. Sua história é o eco de um inferno humano, uma cicatriz que não deve ser apagada, porque só entendendo a magnitude da crueldade que habitou em homens como ele, poderemos evitar repeti-la. E enquanto o tempo apaga nomes e datas, as vozes dos sobreviventes seguem vivas. Eles foram as verdadeiras testemunhas do julgamento, os que conseguiram olhar nos olhos do carrasco e ver que, por trás do uniforme, não havia mais que vazio. Erich Mursfeld morreu enforcado. Mas a memória continua a julgá-lo cada dia, cada vez que alguém pergunta como foi possível tanta maldade. E é por isso que estas histórias devem ser contadas. Porque esquecer é permitir que o monstro volte a despertar. Mas isto faz parte da nossa história mundial. Se a informação lhes agradou, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ver mais conteúdo assim. Dê um like para nós e comente qual você quer que seja o nosso próximo vídeo. Até breve.